Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live da Farmácia Manipulata. Vamos entrando, fiquem à vontade. Ei, boa noite. Souza _ Ju, já vi que está aqui conosco também. Lorena Pimenta, Nutri, boa noite. Melissa. Ei, Melissa. Isso aí, pessoal, vamos lá. Boa noite. Ei, Lorena, boa noite. Delícia ver todos aí. Fico muito feliz com a presença. Vocês estão me ouvindo? Eu tô com um fone novo. Ei, Gabriela. Vocês estão me ouvindo bem? Quem pode me contar? Deixa eu aumentar aqui o volume. Ei, Dai. Dai, você tá me ouvindo? Ah, ótimo, Lorena, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Keila Barbosa. Eu sou farmacêutica magistral, diretora técnica da Farmácia Manipulata. E hoje a gente está com um tema super especial. Nós vamos falar de lipedema, né? É um tema que merece muita atenção, porque temos aí muitas mulheres que sofrem mesmo, é sofrido para as pacientes com essa condição, que até pouco tempo, né, não era trazida, diagnosticada da forma correta. E esse tema também é muito importante para a Manipulata, porque nós temos, né, como missão o cuidado pelo feminino, o cuidar das mulheres. Então, por isso que ele também foi escolhido. A gente não está mais no mês de outubro, né? A gente até queria ter feito no mês de outubro para estar combinando aí com o câncer de mama, né? Que também é o cuidado do feminino. Mas estamos fazendo hoje com muita alegria, com muita informação para trazer aqui para vocês. Esse tema a gente trouxe ele também no nosso 8º meeting, foi quando ele despertou para a gente. Nosso 8º meeting, que aconteceu no final de setembro. Tivemos a palestrante, doutora Paula Frederic, que é também especialista no tema. E aí a gente teve, assim, tanto interesse, engajamento, outras dúvidas vieram, que a gente achou muito importante trazer esse tema aqui nessa forma de live, para que, além do prescritor, né, do profissional de saúde, que a gente entregou essas informações lá no nosso evento, no nosso 8º meeting, trazer também para os pacientes, né, para o público final. Então, a gente vai fazer aqui numa linguagem que seja né, bem agradável para todos, tá? E então, há um recadinho importante. Nós vamos, na hora que a live for encerrada, nós vamos sortear 30 dias de tratamento com o Resvitec, que é um produto que também a gente vai falar um pouquinho dele. Ele tem sido usado com muito sucesso no tratamento do lipedema. Então, vocês precisam, para concorrer, se inscrever na live lá no link que está na bio aqui do Instagram da Manipulata, tá bom? Não se esqueçam que aí vocês vão concorrer ao tratamento. Então, o tema de hoje é lipedema, causas, sintomas e opções de tratamento. Então, o nosso desafio aqui é desvendar um pouco mais, né, de todas essas características aí desse tema. E
Nós temos como convidada a farmacêutica Juliana Gasparetto. Deixa eu convidar a Juliana para entrar. Juliana Gasparetto é farmacêutica. Deu certo meu convite? Vamos lá. Não, né? Para participar. Peraí, que eu vou tentar de novo. Só um instante, pessoal. Vamos lá, Ju, vou te convidar de novo. Uai, o convite foi enviado. Ah, tá, vou de novo, tá? Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês me Deixa eu escutam ver. bem? A gente te escuta, você só não apareceu aqui pra gente ainda. Foi? Você só não apareceu pra gente ainda, em imagem. Eu tô Eu conseguindo tô... ver. Você tá conseguindo me ver? Sim, e também me ver. Quer tentar de novo? Eu quero, porque eu não tô te vendo. Vamos A tentar só mais Lorena uma disse que vez? apareceu para ela. Falou que apareceu? Aham. Ah, então tá. Então vamos seguir. Se tá todo mundo Quer, vendo, daqui a pouco você deve quer aparecer tentar de pra mim. novo? Me tirar e aí adicionar de novo? Quero. Deixa eu ver aqui. Eu só não sei como é que tira. Peraí que eu saio da live e entro de novo. Tá bom. Pessoal, só um pouquinho de paciência, por favor. Enquanto isso, tá chegando mais gente. E a gente já vai começar. Enquanto isso, vão se inscrevendo no link da bio para concorrer ao sorteio. Ju. Pronto, tá. Então lá vou eu de novo. Eita. Agora você não aparece para mim, Ju. Vamos lá, novamente. Ju. Ai, gente, desculpa, tá? Mas a gente vai conseguir. Parece para mim a Júnia. Aceitar. Ah, é porque eu acho que eu apertei no lugar errado da outra vez. Ju, vê se vai dar certo.
Ó, aceitar. Entrar ao vivo com Ju Farma Fagron. Deu não? Ah, agora acho que vai dar. Pronto? Pronto. Então vamos lá. Eu continuo não te vendo, mas Eu não acho tem importância. que eu acho que tá com um delay de imagem. Daqui a pouco chega para você. Ah, pode ser, perfeito. Vamos em frente. Juliana, obrigada por aceitar nosso convite. Muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço o convite feito. E vai ser uma live cheia de informação que vai ser muito importante, né? E falar desse tema que está tão em alta agora. Isso mesmo. Vou apresentar para vocês Juliana Gasparetto. Ela é estudiosa do tema lipedema, ela é farmacêutica, ela é farmacologista clínica. Juliana possui mais de 20 anos de experiência no mercado magistral e é a especialista de produtos da Fagron, que está conosco né, em parceria aqui hoje nessa live. Então vamos começar, Ju. Queria começar pelas causas, né? Como que a gente, quais existem causas definidas para o lipedema? Onde que os estudos estão hoje? É possível apontar hoje as causas do lipedema? Então, na verdade, você não tem um quadro fechado de causas do lipedema. Hoje, qual foi a conclusão primeira que se chegou? Que o lipedema ele tem uma causa hereditária. Então, provavelmente, quando a mãe tem, né, o lipedema, existe uma grande chance de a filha ter lipedema. Então, já é algo que, quando o assunto, né, quando a patologia é diagnosticada, geralmente ele se estende para a geração posterior, tanto no diagnóstico quanto no tratamento já mais precoce, tá? Mas hoje a gente fala que o lipedema, a sua grande causa é hereditária, é genética. É a causa genética, então. Então, ela é transmitida geneticamente, Sim, vai de geração para de geração. geração para geração. Sim. É, e tem algum fator externo que favorece, que interfere? Ou ele pode ser adquirido no decorrer da vida, não, né? Porque você está dizendo que ele é hereditário. Mas, Exatamente. enfim, como os fatores externos, estilo de vida, podem impactar Então, na patologia, né? O que isso? acontece? O lipedema, ele é hereditário, né? Ele é genético, tá? Tem fundo genético. Porém, ah, com o estilo de vida, você tem uma piora desse quadro. A mulher, Hum, o lipedema é uma patologia que até o presente momento não tem cura. Mas você consegue aliviar os sinais e sintomas dessa patologia. Como é que você faz isso? Você tem que ter uma alimentação que seja mais, que tenha alimentos que não sejam inflamatórios. Então, o estilo de vida, a alimentação, a atividade física é muito importante, principalmente as atividades físicas que envolvem baixo impacto. Né? Não adianta você colocar aquela mulher que está sofrendo de lipedema, independente do tipo, ou independente da fase que ela está, né, do lipedema, para fazer um exercício aeróbico. Não adianta, ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir acompanhar e, além de tudo, ela ainda vai se sentir desmotivada. Então, o mais indicado é uma atividade física de baixo impacto. Como que a gente fala, né? O que a gente indica quando fala de atividade física de baixo impacto? Caminhada, tá? É uma uhum. atividade física que você vai no ritmo e vai aumentando esse ritmo de acordo com o seu desenvolvimento nela. E as atividades aquáticas.
as atividades aquáticas, a água, ela diminui o impacto que você tem das pernas, né, dos membros inferiores no chão. Então, com isso, facilita a portadora de lipedema continuar nessa atividade. A, a doutora Paula, quando ela esteve conosco, ela deu uma dica, assim, que ela falou que é assim, caminhar na piscina, fazer caminhada dentro da água. Às vezes não precisa ser uma hidroginástica, né? Uhum. Às vezes a pessoa não, né, não tem acesso a uma piscina, mas não tem, né, essa questão de poder arcar com a despesa e tudo mais. Ela estava dizendo que só o fato de caminhar dentro da piscina equivale até, é melhor do que uma sessão de drenagem linfática, porque, né, além de não ter o impacto, a água ainda vai ali. Ela ajuda na circulação, ela ajuda. Isso, ajudando. Quando você faz essa caminhada na água, você tem dois fatores, né? Você tem a diminuição do impacto, claro, né? Mas a água ajuda na circulação, que é um caso que é mais debilitado, né? Em portadoras de lipedema. E você ainda tem a força que faz contra a própria força da água. Então, isso, você tem um esforço maior dentro da água e não sente tanto, né, o impacto que dá. Então, as atividades de impacto, né, devem ser, né, evitadas, porque é uma inflamação, né, Juliana? Sim, E aí, é uma inflamação sistêmica, né? E você acaba dando munição para aumentar essa inflamação. uhum, joia. E qual que é a prevalência do lipedema na população feminina? Qual É o percentual? isso, é uma quantidade que a gente não consegue tomar como verdade absoluta, porque o lipedema é uma patologia que é subnotificada. Hoje, a gente tem aí uma prevalência de mais ou menos 12% da população feminina sofre de lipedema, mas nós estamos falando de casos notificados. Até alguns anos atrás, e eu não estou falando de muito tempo, eu estou falando de 5, 6 anos atrás, os casos de lipedema eram tratados como casos de celulite mais grave, o grau 4 da celulite. E, na verdade, ele não é. O lipedema tem características diferentes da celulite. Então, durante muitos anos, essas mulheres foram tratadas fazendo o próprio procedimento estético para a celulite. E aí elas começam a não ter, né, o resultado visível, porque realmente é uma patologia diferente. Então, esses 12% que a gente chega, né, nessa informação, ele é subnotificado. A gente com certeza tem um número muito maior. Sim, então, e aí é subnotificado, até porque também eu vi a informação de que ela só passou a ser uma doença considerada, né, com CID, né, há poucos anos, né, relativamente. Sim, Não tinha sim. Você nem tem o CID para identificá-la, né? na verdade, você não tinha o CID, porque ela não era, as pessoas não sabiam da existência dela como uma patologia, né? Depois que percebeu que tinham características diferentes, que aí ela criou ela foi tratada como realmente uma doença, como uma patologia. Então deve estar muito subnotificado ainda, né? E eu já acho 12% uma prevalência alta, né? Se você pensar. Exatamente. E você ainda tem uma outra situação. Quando você fala de subnotificação, você está falando que há poucos anos atrás você não entendia, né, que as pessoas não entendiam o lipedema como uma doença. Então, quando ela é notificada, quando essa mulher consegue ser diagnosticada, ela provavelmente já está no estágio bem avançado da patologia. Então, ela já Ela sofreu já, durante muitos ela já anos com sofreu isso. muito, né? Ela já passou por Exatamente. muito tratamento frustrado, né? Isso, já foi excluída, já sofreu preconceito, já teve a sua autoestima bem danificada. Então, assim, você já tem. É um quadro que não é fácil, né? Não é fácil por conta dessa descoberta como uma patologia há pouco tempo. Recente. Bacana.
E o lipedema, ele acomete os homens? Ou ele é um privilégio das mulheres? Na verdade, ele acaba sendo um privilégio das mulheres, mas não uma exclusividade, tá? Existem alguns homens, né? Você tem, né, estudo de alguns homens que sim têm lipedema, tá? E eles têm características muito específicas, que é o quadro de estrogênio alto e de testosterona baixa. Então, Ah, isso, né, é um quadro muito específico quando você tem o lipedema nos homens. toda hora eu vou citar a palestra da doutora Paula, vocês não reparem, porque aí estão vindo as informações aqui na minha mente. Ela contou lá pra gente que ela acreditava que o lipedema dela foi herdado do pai, né, ele não sofria tanto como ela, como mulher, né, sofreu, mas que ela veio da hereditariedade aí, né, do pai, do masculino. Sim, sim, mas provavelmente a mãe deveria ter também o lipedema, É, porque como é hereditário, né, hum, de alguém ela veio essa carga genética. Então, provavelmente foi isso e ela acabou herdando, né? Eu particularmente nunca vi nenhum homem, a não ser nos estudos, né? Mas uhum, na vivência, não. Mas mulheres, a gente sabe que é certo. assim. Não é exclusivo, mas é uma predominância. E você estava falando das alterações hormonais, né? Você começou citando quando esse homem tem lipedema, mas e nas mulheres, nas portadoras? Como que elas se encontram, assim, clinicamente? Existem alterações recorrentes, identificadas, assim? Você tem uma alteração nos receptores de estrógeno, então você tem um aumento de receptores que são inflamatórios. Você também tem uma característica que é uma testosterona baixa. Então você tem um desequilíbrio hormonal quando a mulher tem um sofre de TB, né? Ela não está controlada de forma hormonal. E essa alteração de receptor de hormônio, ele contribui para o aumento da inflamação. Tá, esse desequilíbrio hormonal. Então, ele sempre acontece, dá para Não, fazer de uma forma. quando a gente fala sempre, né, você entende que são 100% dos casos, mas a grande maioria tem desequilíbrio hormonal. Tá? Tá. Na verdade, não é o desequilíbrio hormonal que gera o lipedema. É o contrário, tá? O É, lipedema que gera esse desequilíbrio hormonal que culmina numa inflamação sistêmica. ali daquela herança genética, né? Exatamente. Para Digamos. você ver Tá. como vem de encontro a uma das primeiras perguntas que você me fez, se poderia ser adquirido ao longo da vida. Na verdade, não. Alô? Oi? Oi, voltou. Então, você acaba tendo uma predominância, né, um agravamento da patologia. Ok. E a composição corporal? Que também eu vi muita palavra sarcopenia, quando falava também de algumas das características da portadora do lipedema. Essa composição, né? Massa magra, músculo, Exatamente. massa magra, massa gorda. Isso, exatamente. Então, o que, que você tem? As mulheres que sofrem de lipedema, principalmente as que estão num estágio mais avançado da patologia, você tem uma diminuição da massa muscular, ou seja, ela acaba desenvolvendo sarcopenia. Mas não é só isso. Tem outras características que são muito marcantes em mulheres com lipedema. Novamente, a situação acaba se agravando muito com o avanço da doença. Por exemplo, se você notar,
As mulheres que têm lipedema nos estágios, a partir do estágio 3, elas começam a ter uma deformidade de joelho. Se vocês olharem, se vocês prestarem bastante atenção, elas começam a partir do joelho para baixo, o joelho começa a abrir. Aí você fala assim, mas isso é uma característica da doença? Na verdade, isso é uma consequência da doença. Esse peso, né, esse acúmulo de gordura, ele acaba gerando a deformidade dos joelhos. Dos joelhos. É um joelho bem característico, né? Exatamente. É um joelho, e você percebe que não é algo que está relacionado com a gordura, é uma deformidade óssea já. Tá? Certo. Então, essa é E uma situação, muscular. algumas mulheres, elas têm que fazer a recuperação desse joelho, tem que fazer cirurgia para que ele volte ao lugar, as cartilagens e tudo isso. Então, é realmente uma deformidade. Se ela fizer algum tratamento que ela reduza o tipo, né, que ela reduza o estágio do lipedema, Retorne um grau. esse joelho não vai voltar. Nossa, mãe do céu. Tá? Entendi. Então, por isso que o lipedema, a gente fala, mas se você perceber, ele é multidisciplinar. Você tem que envolver vários profissionais da área da saúde para que você dê uma condição de vida melhor para essa paciente. Eu acho que a gente pode aproveitar, então, esse gancho e responder a pergunta do Rafael. Ei, Rafael, boa noite. O Rafael pergunta assim: qual a melhor forma de prevenção da doença? Na verdade, você não tem como prevenir, porque você já nasce com ela. O que você tem como fazer é atenuar e impedir que essa doença progrida. Então, se você mudar o estilo de vida, fazendo exatamente o que a gente falou até agora, né, falando sobre a atividade física, a alimentação, ter um estilo de vida mais saudável, você impede que essa doença, ou você joga para frente, né, você posterga a piora A do resultado. evolução negativa, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, Mas tá tudo prevenção ligado, prevenção não tem como, você já nasceu com ela, infelizmente. é controlar e reduzir, redução de dano mesmo, né? Exatamente. Alívio de sinais e sintomas, tudo isso. Mas evitar que ela apareça, você não consegue. Ô Ju, a Michelle está perguntando aqui assim, ó, quais os exames, boa noite, Michelle, quais os exames para auxílio do diagnóstico? Então, Vi, o que acontece? Os exames, é complicado você falar, porque hoje o diagnóstico está no clínico. O É clínico. diagnóstico é clínico. Então, por exemplo, como é que você diferencia um lipedema de uma celulite normal? Você pega uma mulher, você olha e você fala assim, poxa, será que é lipedema? Será que é celulite? Primeira e grande diferença. O lipedema, ele forma tipo uma coroa ao redor dos adipócitos. Então, quando você passa a mão naquela celulite, ela não é ela não é lisa, tá? Ela forma pérolas. Então, você sente, na hora que você passa assim na perna, na coxa, você sente as pérolas. Então, isso não aparece nos exames. Então, por isso que eu falo assim, o exame fecha o diagnóstico? Não. O clínico fecha o diagnóstico, tá? Porque você tem Pô, essas condições diferentes. então, vamos falar dessas outras características clínicas. Esses nódulos, né, essa gordura na forma, né, nodular, assim, você falou do joelho sem forma, né? Isso, o joelho ele não tem forma por conta do acúmulo de gordura e ele tem essa deformação óssea. Então, são duas coisas diferentes. Além de que sobrecarregam o joelho. Além disso, você tem edema na parte inferior, você tem a marca do garrote, que a gente chama, a partir do terceiro estágio do lipedema.
na verdade, na mudança, né, do segundo estágio para o terceiro estágio do lipedema, você tem uma marca que os profissionais chamam de marca do garrote. É no tornozelo, parece que ele tem um elástico Hum, ali hum. apertando, tá? Faz Mas uma aquilo não dobrinha é assim, né? isso, exatamente. Então, aquilo é a marca do garrote. A marca do garrote é um sinal clínico do lipedema. Além disso, a mulher que tem a patologia, o que, que ela tem muito, muito hematomas espalhados pela perna. Aí a pessoa olha e fala assim, poxa, né, você bateu em algum lugar, tá, sua perna está bem marcada, né? Aqueles hematomas. Aí ela fala, não, eu não bati em lugar nenhum. E realmente ela não teve essa estática. O que aconteceu foi o seguinte, os vasos acabam estourando e ela tem, é muito marcante a quantidade de hematomas que ela tem nas pernas. Ela faz hematoma muito Muito facilmente. facilmente, né? Você tem o edema e o cansaço físico é muito grande, o peso nas pernas é muito grande. Isso, essa sensação de do edema, né? De perna inchada, de peso nas pernas, é muito a sensação. Mas o que você vê, o que é visível, são os joelhos, é o que a gente chama principalmente nos primeiros estágios, tá? No estágio 1, no estágio 2, você tem a formação de almofadas. O que é essa almofada? A mulher que tem lipedema no braço, ela forma uma almofada aqui por cima do cotovelo. O mesmo acontece na região do culote. Ela tem o culote assim, só que uma almofadinha e vai para as pernas. Isso também é Uhum. característico do lipedema. Que é uma desproporção mesmo, né, dos membros, Sim, nos membros. você tem uma desproporção dos membros inferiores para a parte superior do corpo. Por quê? Quando você tem isso, é a característica do lipedema. Algumas pessoas confundem com linfedema. O Linfedema. isso, Uhum. são duas patologias separadas, mas que em algum momento elas se encontram e aí a mulher fica com as duas patologias, o lipedema e o linfedema. Mas quem sofre somente de linfedema, ela tem uma desproporção entre os membros inferiores. Então, uma perna é uma perna mais inchada e a outra é normal. Aí é linfedema. Quando você tem o lipedema, é uma desproporção dos membros inferiores relacionado com a parte superior do corpo. As Então, mulheres é têm aquela uma cinturinha fina, né? E, exatamente. e, e, e percebe-se ali o culote. Aham. Exatamente. Isso é uma característica marcante. A mulher de cintura fina e o quadril mais largo, as pernas mais largas, né? Parece que são duas pessoas montadas, né? Você tem da cintura para baixo uma característica e da cintura para Sim. cima uma outra característica. Ô, Ju, a Adélia, só fazer aqui, ler o comentário dela, ela tá dizendo pra gente que ela tem lipedema. Délia, fique à vontade para compartilhar conosco alguma informação, tirar suas dúvidas, viu? Bem-vinda aqui nessa live. Obrigada por você estar aqui conosco. E aí, outra coisa que também eu tenho amigas, primas que têm o lipedema, que elas descrevem a dor, que assim, né? E às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer atividade física, minhas pernas doem, eu tenho dor, eu tenho peso. E essa mulher, normalmente, ela já sofre com aquele preconceito. É porque você não tem foco, você não tem disposição para atividade física, mas ela tem uma dor real, né, Ju? Essa dor, a dor é a característica muito, muito marcante pelo seguinte. Existem os estágios da dor, né? Então, por exemplo, você pode acordar e não ter dor nenhuma, mas você desenvolve a dor ao longo do dia. Quando a mulher tem lipedema, ela já acorda com dor. Então, depois que ela passou a noite, que ela dormiu, você falou assim, poxa, ela descansou, ela vai levantar, não vai ter dor? Não. Ela já acorda com dor, numa intensidade menor. E essa intensidade vai se agravando ao longo do dia e das atividades que ela vai desempenhando. Mas ela já acorda com dor. Outra coisa que é super marcante, a dor e a sensibilidade, elas andam muito juntas. Então, às vezes,
a mulher com lipedema desde o primeiro estágio, tá? Ela é marcada desde o primeiro estágio. A mulher, ela sente dor somente de você encostar. Então, você não Ah, consegue encostar na parte que ela tem o lipedema, que ela já sente a dor. Então, é uma dor, mas junto com essa dor você tem um aumento da sensibilidade. Então, é uma mulher que, por exemplo, se ela tem lipedema no braço, que não são todas as mulheres que têm lipedema que têm, né, que desenvolvem lipedema no braço, mas as mulheres que têm lipedema no braço, por exemplo, você não pode encostar no braço dela. Primeiro que é hum, cheio de hematoma, né? Ele já tem uma função diferente, ele é cheio de hematoma e você não consegue encostar, porque ela sente uma dor que, para quem não tem lipedema, seria algo parecido com a dor de alguém que está te apertando. E não é só o fato de encostar já gera essa dor bem latente. por causa da supersensibilidade. Então, tá Exatamente. inflamado, né, gente? Está Tá inflamado. inflamado. Tá? É. E é uma inflamação muito alta. A, hoje a Michele Diorio, ei Michele, que bom que você tá aqui. Ela tá perguntando assim: a dor é somente nas pernas e membros inferiores? Aí você acabou dizendo aqui agora, né, que também ocorre nos braços, né? Isso. Quais são as partes que não, você não tem acometimento? Tronco, mãos e pés. Por isso que aquela marca do garrote, ela fica tão em evidência, porque você não tem lipedema no pé. Mas ali no tornozelo, até o tornozelo é o limite dele. Então ele forma uma marca do garrote por isso. Ah, porque o no pé não tem. Não Nossa, que tem, interessante. exatamente. Tá. Pé, mão e A Adélia tá, não tá. tem. A Adélia tá contando pra gente aqui, ó. A dor do lipedema, o peso nas pernas, até quando estamos deitadas, dói. Eu estou já fazendo os exames pré-operatórios. Então você já tá, você vai caminhar para uma cirurgia, né, Adélia? Que seja tudo Com abençoado, que dê tudo certeza. certo. Com certeza. A cirurgia ela acaba sendo um dos últimos recursos, né, que a paciente tem, que é uma cirurgia de lipoaspiração, né? Essa é a cirurgia que é feita. Eu ia te perguntar isso lá na frente, mas já que a gente está falando né, dos tipos de tratamento, então tem um tratamento, tem uma opção cirúrgica. Tem, existe uma opção cirúrgica, mas isso não significa que, que a patologia, que a doença tenha cura. É diferente. Você vai falar assim, então a paciente vai fazer uma cirurgia de lipoaspiração e ela vai ficar curada. Não, ela não tem cura. Mesmo porque Vai voltar a vai acumular. voltar a acumular, pode não ser naquele lugar que fez, que fez a lipoaspiração, porque ela retirou aqueles adipócitos. Mas pode ter ficado adipócito ainda, e ele pode ter o que a gente chama de efeito rebote, esse lipedema ir para outro lugar do corpo. Então, por exemplo, você faz a lipoaspiração nas pernas, né, na panturrilha, e aí você tem o acúmulo de gordura no culote, tá? Entendi. Então, isso pode acontecer. Por isso que a gente fala que ele não tem cura, não adianta. Eu penso aqui, né, talvez após a cirurgia, se essa mulher consegue fazer o novo estilo de vida, alimentação, atividade física e tudo, né, tudo mais que é importante, talvez também ela, né, saia de um estágio, né, volte, demore mais a voltar a um estágio de necessidade cirúrgica, né? Exatamente, exatamente. Não adianta ir para um processo cirúrgico e manter o mesmo estilo de vida, porque isso já é uma doença que não tem cura. Você ainda vai dando mais munição para o seu organismo agir da mesma forma. Então, a chance de você ter esse efeito rebote é grande. Tá. A Clarissa, ei Clarissa, tá perguntando sobre os suplementos. Eu vou pedir para você esperar só um tiquinho, Clarissa, mais ao final. Daqui a pouco a gente já vai entrar neles. A Michelle está perguntando, então pode ter garrote nos punhos? Já que Nos nos punhos, não. Não. pés. Nos punhos você não tem garrote, porque o braço é somente até o cotovelo. Tá? No punho não dá. O que acontece é a Ah, formação tá, da almofada aqui em cima do cotovelo. É tá. isso
acontece, tá? É uma formação de uma almofadinha aqui, mas no punho o lipedema não atinge essa parte do antebraço. Ele vai até o punho. Legal, respondido. É, o Rafael está perguntando se a baixa do BF, ele colocou em letra minúscula, melhora a doença. Eu não saberia o que seria o BF. Se você puder contar pra gente, ou então, se você souber, ô Ju. Não sei Tá. se é BF. Rafael, conta pra gente o que é o BF pra gente te responder. Então, a gente falou aqui dos sintomas, dos sinais clínicos, né? Ah, eu queria entrar em um outro ponto, que são os sintomas mentais. Como que essa mulher normalmente, porque eu acho que isso é importante, Muito importante. porque É muito essa importante. mulher já foi massacrada por uma vida, né? Exatamente. Obesidade, com todos os diagnósticos, né, que não foram feitos de forma correta, e até a questão mesmo dos padrões estéticos, a adequação a esses padrões, e de, porque você não consegue fazer atividade, você come muito. Então, como que tem alguma questão, alguns sintomas mentais relacionados? E são sintomas muito exacerbados. Como você mesmo pontuou de forma assim, cirúrgica, essa mulher ela já foi massacrada. Ela vai no, ela faz atividade física e não tem, ela pode ter a mesma carga que uma pessoa sem lipedema e ela não vai ter o mesmo resultado. E aí o que ela chega no consultório, o que ela escuta? Que você não se esforçou o suficiente, você não tem força de vontade, você está comendo escondido. Eu já escutei relatos, né, de mulheres que escutaram isso quando entraram no consultório. Quer dizer, assim, mas você está fazendo, você está me falando que faz a dieta certinha e você não está emagrecendo, mas por quê? Será que você não está comendo escondido? Então imagina uma mulher que Nossa, sofre com dor, que tem a situação dos membros aumentados, ela tem peso nas pernas, a situação, tem uma outra situação que pouca gente levanta, e eu acho que é super importante. Por exemplo, a vestimenta dessa mulher. Ela tem uma sensibilidade tão grande que as mulheres que estão no estágio mais avançado de lipedema não conseguem usar calça. Porque o contato da calça com a perna já gera uma dor muito grande. sensibilidade. Ou então, Uhum. o que ela faz? Ela vai usar uma saia, um vestido, tudo bem, mas ele aquece. Então, aquela pessoa que já está com a perna edemaciada, já tem edema, já tem o peso, o calor que gera aquilo que é para ela esconder a patologia, acaba aquecendo e ela sofre muito mais. Então, ela já não pode vestir a roupa que ela quer. Ela tem que vestir aquilo que incomode menos. Aí ela vai no médico, o médico fala que ela não tem força de vontade. Ela tem uma dor que ela já levanta com a dor. Isso daí é uma patologia psicossocial, porque ela vai passar a não sair mais de casa, ela vai passar a diminuir as atividades, ela cria um quadro depressivo. Então, tudo isso, ele, a progressão da doença caminha muito próximo da progressão da situação mental daquela paciente. Certo. É esperado, né? Não é nessa sociedade. Ô Ju, ok. O Rafael falou, explicou aqui que seria se a redução do percentual de gordura corporal melhora, é favorável. Então, você tem a diminuição da quantidade de gordura, ela melhora. Só que como é que uma pessoa. Vamos começar lá do começo. O lipedema, o que é? Ele é uma produção exacerbada de gordura pelo adipócito. Tá? Então, ele não tem uma produção. Quem tem lipedema não tem a mesma produção de gordura que tem uma pessoa sem lipedema. Então, ele também responde de forma diferente às dietas e ao exercício físico. Então, aquela diminuição do percentual de gordura, ela é possível
com tratamentos normais, né? Sem a intervenção cirúrgica, estou falando. Mas no começo, no final, é muito difícil se você tem um estágio avançado. Essa diminuição do percentual de gordura, num estágio avançado, ela vai acontecer através da cirurgia só. Uhum, uhum. Tá? A evolução, né, da doença, ela é muito mais fácil no começo do que no final. E aí, você tem só que a pessoa que tem lipedema, ela tem que fazer um esforço 3 a 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem lipedema. Então, não é uma estratégia. E aí eu Viável. também queria entrar viável, né? Por causa da condição, né, genética e clínica dela. É, a gente já falou do tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. Vamos falar aqui bem, reforçar bastante o que essa, né, que essa paciente e os profissionais, né, como os profissionais devem conduzir esse tratamento clínico, questão da atividade física. Vamos falar de novo disso agora de uma forma apanhada aqui. Isso. Como eu falei, o lipedema, ele é uma patologia multidisciplinar. Você não consegue só tratar num dermatologista, porque é importante, tá? É muito importante a ida no dermatologista. Não é ele que vai fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico geralmente é feito por outras especialidades. Mas o dermatologista é muito importante para a mulher cuidar dessa pele, cuidar das dobras, para que você não tenha assadura, para que você consiga, para que não tenha proliferação ou aparecimento de fungos. Então, não é simplesmente você fazer o tratamento interno, você também tem que cuidar do externo. Então, o dermatologista é super importante, o nutricionista, o nutrólogo para acompanhar essa dieta, para que ela não seja uma dieta inflamatória, então ela tem que ser pobre em alimentos inflamatórios. Geralmente, a indicação é de uma dieta cetogênica que você tem, Uhum. tá? E a atividade física, como a gente disse, uma atividade física de menor impacto. Então, e esses profissionais têm que estar entendendo, tem que estar entendendo que é um lipedema, que não se trata de obesidade, que não se trata de celulite, né? Essa equipe multidisciplinar tem que estar preparada, né? Exatamente. E tem um ortopedista aí que tem que fazer o acompanhamento dessa questão da deformidade óssea. Então, né, você tem nutricionista, nutrólogo, dermatologista, ortopedista, você tem que ter um personal que tenha que saber o que é o lipedema. A gente fala muito dos profissionais da saúde, né, os médicos, enfim, precisam aprender a diagnosticar muito bem essa patologia, mas as pessoas, né, os professores de educação física, os personagens, eles também precisam saber que aquela mulher tem lipedema, que não é uma celulite, e que ela não vai responder da mesma forma à atividade que ele passa para outras pessoas. Não adianta a pessoa fazer, o personal dar uma atividade que requer muito esforço, porque ela vai acabar sobrecarregando outros sistemas que não é só o sistema muscular. Ela vai acabar tendo outras, correndo risco, né, de ter uma lesão que poderia ser evitada, porque eles também precisam saber que é diferente do lítio de lipedema. Essa mulher tem que ser acolhida, né? E também não adianta, vai, força, mais um, vai, mais O 10. último, é isso, o último, falta só uma série. Gente, ninguém sabe o quanto, até nós que não sabemos, nós nos compadecemos, nós entendemos do assunto, mas para quem não tem, não consegue mensurar o que é isso, sabe? Muitas vezes, fazer 3 repetições já é o máximo que ela consegue, porque é limitante, entendeu? O lipedema, Uhum, ele é uma patologia que é limitante uhum, no sentido de força, no sentido de desenvoltura mesmo. sim. É isso. Deixa eu só fazer mais a outra pergunta da Michelle. A deformidade do joelho, além da gordura, pode ser óssea? É óssea, que foi aquilo que a gente comentou, né? Ela é Isso. uma deformidade óssea e, dependendo do grau dessa deformidade, a paciente tem que entrar em cirurgia para corrigir essa deformidade,
que gerou. A mulher não nasce com essa deformidade, ela é gerada através da patologia. Certo, ótimo. E um outro ponto do tratamento clínico vamos entrar agora na suplementação, né, Ju? Que também, né, dentro desse né, disciplinar, o nutrólogo, o nutricionista, ele pode, além de ajustar essa alimentação, né, para ser uma dieta mais anti-inflamatória e nada inflamatória, né, também temos aí suplementos super tecnológicos que podem auxiliar muito essa mulher, né, essa paciente. Você tem Fala pra gente. a suplementação ela é muito importante porque ela vem para potencializar tudo aquilo que ela já tem que fazer. Então, por exemplo, se você fizer uma dieta, primeiro que não tem como você fazer uma dieta zero inflamatória, né? Isso não existe. Mesmo porque cada organismo ele responde de uma forma às dietas. Então, se você tiver uma suplementação que diminui essa inflamação, que diminui a fibrose, que é essa coroa que forma ao redor dos adipócitos, tá? E essa coroa, né? Essa fibrose é feita por quê? Depósito de colágeno. Então, se você tem isso, se você tem a diminuição dos fatores inflamatórios, que diminui a dor, tudo isso vai culminar numa melhora, numa melhor qualidade de vida por conta da paciente. Sim. Nós temos aí alguns a importância também, né, de além desse tipo de suplementação, usar suplementação antioxidante, porque essa mulher ela está com a presença de muitos radicais livres no organismo. Então, o antioxidante ele vem para anular esses radicais livres. Então, esse profissional, o nutricionista, o nutrólogo, o foco dele nessa suplementação, então, seriam esses dois processos: a inflamação e a E diminuir os radicais livres. Então, você age nessas duas situações, tá? A inflamação e a diminuição do radical livre. Tudo isso é um substrato para você aumentar a hipóxia, ou seja, a morte celular. Né? Você tem a menor oxigenação nas células. Então, é tudo por conta. Por isso que as duas frentes são essas. Você usa uma suplementação que seja anti-inflamatória, né, que tem esse potencial de diminuir as citocinas inflamatórias, e você usa uma outra suplementação que te dá a chance de combater os radicais livres. Certo. Então, conta pra gente. Então, a coenzima Q10, né? É uma substância. A coenzima Q10 ela é uma suplementação extremamente importante porque ela tem um caráter de antioxidante muito potente. Além do que, o que ela faz? Ela aumenta a energia. Então, aquela energia proveniente das mitocôndrias, a coenzima Q10 está lá. Sabe? O radical livre ele está fazendo o quê? Ele quer que você não produza mais energia. Ele quer que as suas mitocôndrias sejam anuladas, então você vai lá e a coenzima Q10 ela age como essa suplementação na energia das mitocôndrias. Então ela é muito importante, porque além de aumentar a energia, ela ainda combate os radicais livres. Mas tem que ser uma coenzima Q10 biodisponível, né? Exatamente. Porque o que tem a coenzima Q10? Qual é o problema da coenzima Q10? O nosso corpo é feito de água, né, em sua grande maioria. E a coenzima Q10, ela tem um caráter lipossolúvel. Então, o que acontece? Ela não consegue ser absorvida em sua totalidade pelo nosso corpo. Então, a gente acaba eliminando. Por isso, a sugestão é usar uma coenzima Q10 com maior biodisponibilidade. E aí, que me permite, é o caso do Maxolve, né? Que é uma coenzima Q10, ele já é líquido, o que ajuda muito na adesão do tratamento pelo paciente, porque pode colocar no suco, pode colocar na água, pode colocar no cafezinho, então isso auxilia demais
facilita muito a adesão ao tratamento. Além disso, ela é 5 vezes mais biodisponível. Então, essa nanoemulsão, essa tecnologia de nanoemulsão, aumenta a biodisponibilidade da coenzima Q10. Então, o nosso corpo consegue aproveitar muito melhor os benefícios que esse produto tem, que a coenzima Q10 tem. Então, o Maxolve é a coenzima Q10, né? Com essa tecnologia que faz dele uma nanoemulsão, e aí ele se torna 5 vezes mais biodisponível. Né? Tanto que a dose dele é menor, né, do que o pó. Exatamente. A dose dele é menor, a indicação é de 2 a 10 gotas, tá? Isso, em 10 gotas, por exemplo, você tem 100 miligramas de uma coenzima que é 5 vezes mais biodisponível. Então, ele te permite fazer o uso de pequena dosagem para ter um efeito muito maior do que a coenzima Q10 e uma alta dosagem. Né? Então, você acaba aproveitando muito mais esse produto, os benefícios desse produto dentro do organismo. Ótimo. E qual você acha que é o melhor horário para indicar o uso da coenzima Q10? O Maxolve, né, a coenzima Q10 na forma de Maxolve, a gente indica de manhã. Aí você fala assim, poxa, Ju, por que de manhã? Ele tem uma liberação sustentada. Então, ele vai ficar no nosso organismo durante 14 horas. Se você tomar à noite, ele pode prejudicar o seu sono, porque você vai estar elétrica, vai estar com a energia toda, né? E você não vai conseguir dormir. E outra, você toma para quê? Para aproveitar esse benefício durante o dia. Então, o melhor horário para tomar, toma de manhã, vai tomar o seu café, né? Vai tomar o seu café da manhã, toma o seu, uma ou duas gotinhas de Maxolve, pode colocar mais de acordo com a sua necessidade. Tem pessoas que passam, de repente, eles estão com uma situação estão gripadas, né? E então pode aumentar a dose, não precisa ser 2 gotas, você pode colocar 5, o máximo que a gente indica são 10 gotinhas no período da manhã. No máximo 10 gotas. Sim. Ótimo. Pela manhã, no máximo 10 gotas. E aí, por quanto tempo usar? Uso contínuo? Você assim, pode... eu tomo há quase anos, todos os dias pela manhã, e se eu não tomar, eu sinto a falta. Exatamente. Então, você pode fazer uso contínuo, não tem problema, porque ela não é acumulativa. O que você consome de Maxolve, de coenzima Q10 no Maxolve, você vai absorver durante o dia. Então, ela não é acumulativa. Tanto é que no dia que você não toma, você sente a diferença. Então, ela foi toda consumida. Você não tem um risco de ter uma toxicidade, um acúmulo no organismo. Ela não sobrecarrega rim, ela não sobrecarrega fígado. Então, você pode fazer uso contínuo tranquilamente. Na verdade, você traz o Maxolve para a sua rotina. Legal, só a rotina de autocuidado, perfeito. Temos muitas mitocôndrias, né? Todas sedentas por respiração celular, então o uso contínuo não é cumulativo. Uma pergunta que já haviam me feito é as adolescentes, porque às vezes já na adolescência é possível identificar, né, os sintomas clínicos do lipedema. Qual que é a idade? Adolescente, vamos dizer assim, 12, 13 anos, pode fazer uso do Maxolve? Então, o que acontece? Quando é assim, a gente sempre vai pela legislação vigente. Então, pela legislação vigente, ele fala que a coenzima Q10 pode ser administrada a partir dos 18 anos. Mas isso sempre fica, essa alteração de puxar mais para frente, né, das pessoas que entram na adolescência, isso fica muito a critério do médico. Se eu falar para você, olha, ou do prescritor, enfim, né? Se eu falar para você, nossa, eu nunca vi uma 15 anos, né, um menino de 15 anos tomando Maxolve. Já, mas novamente é uma responsabilidade do prescritor. Nós temos a legislação. Critério do prescritor, perfeito. E aí a gente queria que você falasse também do Resvitec. A doutora Paula falou que
que usa para o lipedema dela, junto com o Maxolve. É, ela falou que é fantástico. E aí eu queria que é o resveratrol, né? Que você falasse pra gente da importância do resveratrol nessa condição clínica e as vantagens do Resvitec. Vamos lá. O resveratrol, assim como a coenzima Q10, também tem um caráter lipossolúvel. Então, ele acaba sofrendo a mesma situação, né? A coenzima Q10 não consegue, a gente não consegue absorver, porque ela não consegue ultrapassar. E o transresveratrol, o que que acontece? Mais ou menos 98%, 98,5% dele vira metabólito inativo. Então a gente não absorve no Nada. nosso organismo, ele é nada. Ele é eliminado pela urina. Então você tem uma urina repleta de metabólitos inativos que não foi absorvido no nosso organismo. Então, por isso, o Resvitec, ele é um transresveratrol com uma tecnologia que o que, que acontece? Ele tem uma liberação durante 24 horas no nosso organismo e você tem o resveratrol livre no plasma, que é o que a gente absorve, né? Que no transresveratrol ele vira metabólitos inativos, então ele não está livre no plasma, né? No nosso organismo. E o Resvitec, ele tem essa característica de ter resveratrol livre no plasma durante 24 horas. Então, enquanto você tem liberação dele no organismo, você tem ele livre para ser absorvido pelo nosso organismo. Então, você tem aí ele 10 vezes mais biodisponível. Então, o resultado anti-inflamatório dele é muito importante. Como a Muito gente sabe, superior. muito superior. E assim, como a gente sabe, o resveratrol, ele tem uma potente ação anti-inflamatória. Do mesmo jeito que a coenzima Q10 tem uma importante ação antioxidante, o resveratrol também tem, mas ele tem uma resposta anti-inflamatória muito grande. Então, quando a gente faz a indicação dele como lipedema, para o lipedema, ele tem a principal característica, né, depois que as mulheres com lipedema começam a tomar, o que, que elas relatam? Diminuição na dor. É o Hum, primeiro sintoma que sintoma que con- é revertido, que é melhorado. Aham. É a dor. A dor é o primeiro. As Ó, mulheres, é óbvio que depende muito do quadro inflamatório, mas tem mulheres, eu já vi, que depois de 20 dias de uso, já ó, melhorou absurdamente. Então, é uma resposta rápida também. Por quê? Ele tem um potente poder anti-inflamatório. Então, inflamatório. ele age E já é um alento, né? Já é uma exatamente. situação a menos para conviver, né? É, e aí ele ainda tem essa liberação sustentada, né? De 24 horas. Então, uma dose ao dia. Uma dose ao dia no período da manhã, tá? A Manhã. coenzima Q10 a gente indica de manhã por conta da liberação sustentada dela. É diferente do Resvitec, tá? O Resvitec, o resveratrol, ele é um polifenol. O nosso organismo não metaboliza polifenol à noite. Hum, Então, você não vai ter absorção dele, ele vai ficar ali acumulado, tá? Então, o que, que você tem que usar? Usa de manhã, porque você vai ficar o dia inteiro colhendo os frutos, né, daquele potencial anti-inflamatório que ele tem, e aí, no outro dia de manhã também você usa. Então, pode usar uso contínuo, pode fazer uso contínuo, porque assim como a coenzima Q10 nós absorvemos, ela não é acumulativa. O que geralmente as pessoas perguntam muito: quem tem problema cardíaco pode usar Resvitec? Pode e deve, deve, né? porque o resveratrol ele faz uma proteção cardíaca, então não tem problema. Pode usar, você vai sentir diminuição no edema, você vai sentir diminuição no peso das pernas, diminuição na dor e ainda a proteção cardiovascular. Excelente. Várias finalidades, vários ganhos, vários benefícios, né? Exatamente. E a dosagem para o lipedema do A Resvitec. dosagem, a dosagem para o lipedema é a dosagem de 50 miligramas que a gente indica uma vez ao dia pela manhã
é o suficiente porque ele é 10 vezes mais biodisponível. Então, com isso, você tem o efeito dele no organismo potencializado ao máximo. E você sabe o que, que é um outro fator também positivo, que como farmácia, né, eu preciso trazer, é o preço. Ele, 50 miligramas, 30 cápsulas, ele é um tratamento super acessível. Porque a gente tem que pensar que essa mulher já está ali com vários gastos, várias despesas, né, numa equipe multidisciplinar. E então o Resvitec de 50 miligramas, o tratamento mensal, o custo mensal dele, ele é bem, bem bacana. Dá para fazer adesão tranquila do tratamento. Exatamente. Ô Ju, a doutora Clarissa está perguntando aqui. Ele, acredito que é o Resvitec, porque ela digitou quando a gente estava falando do Resvitec. Ele pode ser usado durante o pós-operatório? Minha paciente realizou a cirurgia de lipedema na sexta passada. Eu não indico, tá? Não? Lógico, não. Por quê? O transresveratrol, né, o Resvitec, qual é a característica dele? Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Então, Ah, logo após, por exemplo, ela fez a cirurgia na sexta-feira. Quando eu indico a retomada, ela pode tomar, ela não pode tomar logo depois. Porque ela pode ter aí um aumento do fluxo sanguíneo e isso pode gerar você pode ter um sangramento, tá? Então, o que eu indico? 15 dias após a cirurgia pode voltar a tomar. 15 dias. Pode Faz tomar uma pausa. antes, isso, toma antes, faz uma pausa de uns 10, 15 dias antes da operação, faz a operação e volta depois de 15 dias a tomar. Pode fazer isso, não tem problema. É mais, vai acontecer? Não sei. Mas por segurança, a gente sempre fala isso. Seja seguro, por segurança é melhor fazer essa pausa. Excelente, excelente essa informação. A doutora Clarissa complementa. Pensei por causa de fibrose, né? Ele também pode favorecer fibrose, o Resvitec, no pós-cirúrgico? Não, ele não favorece, ao contrário, ele diminui a fibrose. Porque É mais por conta do fluxo sanguíneo mesmo, que por ele não é conta do indicado. fluxo sanguíneo, exatamente. O transresveratrol, ele tem uma característica que ele diminui o depósito de colágeno. E a fibrose é um depósito de colágeno, então ele diminui a fibrose. Mas a indicação não é por conta disso, né? A suspensão, a indicação de suspensão não é por conta disso, é por conta do aumento do fluxo sanguíneo mesmo. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final aqui, já até extrapolamos uma hora de live. Que bom, né? Quer dizer que as pessoas se interessaram e a gente está aqui cumprindo Para o o nosso nosso trabalho, objetivo, exatamente. que é, né, desvendar, esclarecer, trazer informação técnica, segura, de qualidade, porque ainda é um assunto que tem muita fake news, tem grandes absurdos, né, na internet por aí, então tem que ter mesmo as pessoas se alimentarem, né, de informações de profissionais de saúde. E aí, Ju, queria ver se você tem mais algum ponto que você quer trazer, que a gente não abordou. Na verdade, a gente conseguiu fazer uma live bem abrangente com todos os temas que, né, os desdobramentos de quem tem lipedema. Eu só queria deixar muito claro uma informação e até complementar o que você falou sobre as fake news, sabe? Tem muita gente falando coisa que, tá? Você tem muitas pessoas sem saber diagnosticar. Eu estava num curso e eles falaram o seguinte, que o lipedema é a primeira patologia que a mulher que tem que vai no consultório para o profissional da saúde somente fechar o diagnóstico, porque ela já fez o seu autodiagnóstico por conta de todos os sintomas que são muito marcantes. Então, diante disso, é uma patologia nova. Cuidado com o tipo de suplementação que é indicado para você fazer, porque às vezes é uma suplementação que pode causar uma inflamação Piorar. no seu organismo. Cuidado
também com os tratamentos estéticos que são indicados para você fazer, porque às vezes isso aumenta a produção de colágeno, aumenta a fibrose. Então, tem que tomar muito cuidado com as coisas que são veiculadas. É uma patologia nova, é uma patologia que toda semana está saindo 2, 3 estudos novos. Então, assim como o prescritor, nós também estamos aprendendo diariamente. Eu comecei a acompanhar o lipedema em fevereiro. De fevereiro para agora, novembro, muitas informações surgiram que são relevantes, sabe? Que tem fundo científico. Então, é só para tomar cuidado mesmo, Uhum. sabe? Toma cuidado com a suplementação, porque às vezes pode piorar o quadro, que já é por si só um quadro bem Então, complicado. isso, entendi, perfeito, ótimo. É, e você quer deixar algum recado para essas mulheres? Eu queria que você falasse da Associação Brasileira de Pacientes com Lipedema. Existe uma associação brasileira, né, de pacientes com lipedema, já que a gente está falando de lugar seguro para colher informação, né? Exatamente. Existe a Associação Brasileira, né, para pessoas com edema que sofrem dessa patologia, tá? Procurem, lá é uma fonte de informação segura, lá você vai ser acolhida, assim como as pessoas que estão acompanhando essa live junto conosco se compadecem. E quando eu falo de se compadecer, não é para ter dó, é para ter acolhimento. São duas situações diferentes. E lá, né, na associação, você tem esse acolhimento. Você provavelmente vai ter um acompanhamento psicológico, que é extremamente importante, tanto quanto a suplementação, tanto quanto a atividade física, a alimentação. O acompanhamento psicológico é muito importante. Estão surgindo ONGs que são importantes, que têm feito um trabalho muito de respaldo, e mulheres. Isso é algo muito importante que a gente acabou não abordando, mas, por último, façam tudo isso que a gente está falando aqui, tá trazendo para vocês de informação, e mulheres com lipedema. Usem meias de compressão. Por favor, usem meias de compressão, porque isso vai te dar Mas uma não é qualidade. qualquer uma, tem uma Não, meio específica, não exatamente. tem? Tem uma meia específica para isso, é uma média compressão, não é uma compressão de uma meia fina, que praticamente não tem, não é uma alta compressão, porque senão você vai sofrer muito, né? Ele vai acabar aprendendo muito. Então, o seu médico que sabe diagnosticar lipedema, sabe qual é a meia, é uma meia específica, é meia de compressão, ela vai te auxiliar na hora da circulação sanguínea, né? Ela diminui a formação de edema e a formação de hematomas. Então, com tudo isso, você tem uma diminuição da Criador. dor. Isso que é muito importante. Então, por favor, usem meias de compressão. Ô, Ju, e é uma meia do joelho para baixo, não é? Também não é meia da perna inteira, né? Não, mesmo porque se você vai colocar meia na perna inteira, Não você não tira aguenta, né? depois. Exatamente, você acaba vivendo com ela. Meias do joelho para baixo, e não embolem a meia atrás do joelho, porque compromete a circulação. Então, puxa ela até um pouco abaixo do joelho para não ter o comprometimento na circulação. Porque senão a meia de compressão que você vai usar para te ajudar acaba te prejudicando. Tudo isso, quando você for comprar a meia, né, no estabelecimento que vende, né, que trabalha com essas meias de compressão, elas sabem te orientar, tá? Geralmente são meias que têm um tamanho diferente da meia comum. Ela geralmente ela é medida pelo tamanho da circunferência de perna. Então, é algo muito específico. Então, faça isso. É um investimento que você vai fazer além na meia e na sua qualidade de vida. Isso é muito importante. Dica preciosa da Ju. Eu só queria terminar aqui também falando para vocês o Instagram da Associação Brasileira de Pacientes com Lipedema é
Abralipedema. Depois eu deixo também lá no nosso Instagram para vocês conseguirem achar, porque eu acho que pode ser, né, esse, igual você disse, né, Ju, esse lugar de acolhimento e de De informação apoio, segura. de informação segura. Tudo que sai de novidade, de estudo, eles Eles veiculam põem. lá, fazem live, né? Então, eles fazem toda essa parte que é muito importante de conscientização mesmo, de levar mais informação para as pessoas que já têm essa patologia. E as que não têm, é uma boa oportunidade para os profissionais da saúde aprenderem. Ah, joia, a Patrícia, obrigada, Patrícia, colocou aqui pra gente, ó, @abralipedema, o, o Instagram da associação. Ah, então acho que ficamos por aqui, né, Ju? Eu gostaria de agradecer imensamente a abertura que você me deu, né? Eu como profissional da saúde, como farmacêutica, não sou uma portadora de lipedema, mas acompanho, né, quase que diariamente, porque eu tenho amigas e parentes que têm lipedema e eu sei o quanto que é sofrido, então eu gostaria muito de te agradecer pelo convite, pela abertura que a gente, para que a gente pudesse disseminar informação segura. Isso, Esse é o mais importante. isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço por entregar tanta informação preciosa, né? Tantas dicas com tanto carinho. Eu que te agradeço muito. Foi linda. Amei estar aqui hoje fazendo essa live. Espero que todos vocês aí também tenham gostado. Ela vai ficar gravada no nosso YouTube. Quem perdeu pode voltar lá, ou se quiser uma outra informação, vai estar lá gravada. Então, várias pessoas dizendo parabéns, obrigada a todos vocês. E aí, As até a. pessoas, as pessoas que ficarem com dúvida, meu Instagram é esse mesmo, é meu. Então, podem ir lá, façam as perguntas que a gente vai ajudando, vai auxiliando, para que a gente realmente forme uma rede de Rede. apoio, de acolhimento. Isso, perfeito. Obrigada, Ju. Eu que Uma agradeço. boa noite. Obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite a todos. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, cadê? Eu agora com dificuldade para sair, gente. Vamos lá. Encerrar. Tchau, pessoal.